Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre todas as alterações faciais com o processo de envelhecimento e todas as técnicas cirúrgicas que a gente pode usar para resolver as questões. A gente vai organizar esse vídeo por etapas, então a gente vai começar falando das quedas de supercílio, as cirurgias que a gente faz aqui na clínica para resolver esse problema. Depois a gente vai falar da região dos olhos, tanto pálpebra superior quanto pálpebra inferior. Vai falar de alterações de terço médio, pacientes que têm essa queda aqui dessa região, queixa muito de bigode chinês, essa região já mais flácida, como que a gente pode resolver isso de maneira cirúrgica. Depois, as quedas da face como um todo, então terço médio e terço inferior da face, quais as cirurgias que a gente pode aplicar para resolver a queda da face. E por fim, a gente vai falar da região do pescoço, flacidez na área do pescoço, uma queixa muito comum aqui no consultório, e flacidez dessa região perilabial, né, o que a gente vê esse filtro labial aí alongado. Então, se porventura você tem uma queixa específica que está mais lá para frente, você pode dar aquela adiantada no vídeo para não ter que ver tudo e ficar cansativo. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Bruna Salvarezza, estou fazendo 42 anos ali, né, logo, e estou na cirurgia plástica desde 2012. Fiz medicina na UFRJ, fiz cirurgia geral no Hospital dos Servidores do Estado, cirurgia plástica no Hospital dos Servidores do Estado, onde eu conheci meu marido. Meu Deus! E a gente teve a oportunidade, eu chamo de oportunidade mesmo de fazer muita, não ia falar da gente, eu ia falar de fazer muita cirurgia facial na nossa residência, o que é um grande diferencial, porque não é uma cirurgia que muitos residentes têm oportunidade de praticar, ver, exercer, mexer nas mais variadas técnicas, e nós dois tivemos essa possibilidade, essa experiência, e juntos, né? Então a gente gosta muito de cirurgia de face, é um tema que a gente é muito afeito, a gente correu aqui dentro do Brasil e fora do Brasil sobre essas técnicas, e é um pouquinho do que a gente vai partilhar nesse vídeo. Exato, meu nome é Dr. Eduardo Porto Leite, também fiz a minha formação de medicina no Sul, né? Na Faculdade Federal. Depois fiz a especialização aqui de cirurgia plástica no Rio de Janeiro, Hospital dos Servidores, como a Bruna comentou, onde a gente teve uma imersão aí muito grande em todas as áreas estéticas, né? O Rio de Janeiro é a capital aí, digamos, mundial, né, da cirurgia plástica e estética. Nós tivemos uma formação muito robusta e já há 10 anos faço cirurgia plástica aqui no Rio de Janeiro, nosso consultório aqui na Barra da Tijuca, onde a gente atua principalmente com essa questão da flacidez, tanto facial quanto corporal. A gente vai focar aqui principalmente na facial, onde a gente tem uma ampla experiência de mais de 10 anos, com resultados já muito bem estabelecidos, e a gente é aquela coisa que a gente vai cada vez mais aperfeiçoando aquilo que a gente já sabe fazer, mas sem mudanças drásticas, né? Como a gente vê às vezes aqui também no mundo da estética, que cada hora vem uma técnica nova que não se prova ao longo do tempo, né? Então todas as técnicas que a gente vai apresentar para vocês são técnicas, primeiro, muito seguras, com resultados amplamente naturais, e a gente já acompanha eles há mais de 10 anos, então a gente tem ampla segurança no que a gente faz. Um ponto que eu acho importante ressaltar desse vídeo, antes de começar, é que é o seguinte, a gente está nesse vídeo dividindo as subunidades anatômicas da face, mas é óbvio que quando o paciente chega na nossa frente, a gente vai ter que avaliar o paciente como um todo. A face se comporta de maneira dinâmica, e aí eu vou ter que ver qual dessas subunidades está comprometida ou incomoda o meu paciente para propor para ele um resultado estético, que muitas vezes no contexto da face vai envolver a associação de técnica A com técnica B. É muito difícil a gente encontrar um paciente que chegue na nossa frente para uma cirurgia facial e tenha queixa de apenas, única e exclusivamente, uma subunidade estética da face. Isso é bastante raro. Pode acontecer? Claro que pode, mas é mais raro. A gente está dividindo de maneira didática para cada um entender e se familiarizar e se identificar com uma queixa e saber como que ela pode ser resolvida, tá? Então, bora começar. A gente vai começar pela queda do supercílio, né? Gente, supercílio é essa região aqui, ó, sobrancelha, supercílio, né? Muitas vezes é muito comum o processo de envelhecimento envolver a queda dessa região e o paciente vai ficando com esse olhar aqui, ó, fechado, um olhar caído, né, que compromete muito a estética facial. Na nossa prática clínica, a gente tem 3 cirurgias que a gente pode utilizar para abordar essa queixa específica do paciente. A primeira cirurgia é a cirurgia que oferece a menor elevação possível. Ela é chamada de endobral. Como que essa cirurgia ela é feita? Através da cicatriz da pálpebra,
a gente vai descolar a região do supercílio e posicionar ela um pouquinho acima da estrutura do paciente. Esse um pouquinho acima precisa ficar bem formatado na cabeça, porque o paciente que precisa de uma elevação muito maior, ele não vai se beneficiar dessa técnica. Quais são os grandes benefícios dessa técnica? Não tem nenhuma cicatriz acessória. Na maioria das vezes, esse paciente também tem indicação de pálpebra, então ele resolve pálpebra e supercílio na mesma cicatriz. E o paciente não pode ter excesso de pele de supercílio para ser retirada. Então a gente precisa respeitar essas condições, mas respeitando é uma técnica super legal, a gente adora. Toda vez que a gente associa essa técnica num paciente que tem a pálpebra, supercílio um pouquinho caído, fica lindo, maravilhoso, natural, sem cicatrizes. Tá? A segunda cirurgia é a cirurgia do lifting temporal. E aí é uma cicatriz dentro do cabelo. Tá? Essa cicatriz fica completamente imperceptível, porque o cabelo tapa. Cerca de 3 centímetros para dentro do couro cabeludo a gente vai fazer uma cicatriz. Mas não é a retirada de pele que oferece o resultado. A gente vai, por essa incisão, descolar o supercílio, reposicionar essa estrutura no lugar que a gente quer e tirar o excesso de pele aqui, dentro do couro cabeludo. E por fim, pacientes que têm maior excesso de pele, estão mais envelhecidos, precisam de uma elevação muito grande, tem uma cirurgia chamada Castanhares, que é uma cicatriz bem rente ao bordo da sobrancelha, rente superior ao bordo da sobrancelha. É uma cirurgia bastante fomentada, assim, já é bastante confirmada por toda a casuística científica da cirurgia plástica. Digamos assim, ponto negativo dessa cirurgia seria justamente essa cicatriz ficar rente à sobrancelha e muitas vezes o paciente precisar de alguma técnica de camuflagem, maquiagem para tornar essa cicatriz de fato imperceptível. Agora vamos falar das pálpebras, né? Então agora falando do supercílio, vamos falar um pouquinho da flacidez da pele dos olhos, que normalmente a partir aí dos 40, 45 anos, em algumas pacientes mais, outras menos, né, em homens também, dependendo da genética, vão se incomodar com esse excesso de pele na região dos olhos. Então vamos falar um pouquinho da pálpebra superior e depois da pálpebra inferior. Né? Alguns vão precisar ambos do tratamento, outros só um local específico. Então, quando a gente fala da pálpebra superior, esse excesso de pele que vai ficar nessa região do olho, né, que pode tanto com o tempo e dependendo do grau atrapalhar a visão, né, diminui o campo visual como se fosse uma janela que tem uma cortina, né, ou também pode, além disso, né, e nas mulheres a queixa às vezes é não conseguir se maquiar, porque fica aquele excesso de pele ali e para ela se maquiar no dia a dia incomoda ela. Bom, de qualquer modo a gente consegue tirar esse excesso de pele, uma cirurgia rápida, com uma rápida recuperação e além do excesso de pele, algumas pacientes também têm um excesso de gordura, né? Fica aquele abaulado aqui no olho, né? Porque com o tempo, esses tecidos que vão, de certo modo, segurando essa gordura, que são coxins adiposos de segurança, de certo modo, que a gente tem no olho, eles vão protruindo, vão aparecendo. Então, a gente consegue amenizar, não se tira tudo, né? Mas se ameniza um pouco esse excesso que tenha também nessa região da pálpebra superior. A cicatriz fica bem no sulco, de modo que quando a paciente abre o olho, fica inaparente e rapidamente ela já volta para o trabalho. E em concomitância a gente também pode fazer e associar, como a Bruna falou, o tratamento da pálpebra inferior. E a gente vai ver, em pacientes mais jovens que não tem excesso de pele, não tem flacidez, não tem aquela pele sobrando aqui embaixo do olho, a gente pode fazer uma cirurgia que a gente chama blefaroplastia transconjuntival, em que a gente vai por meio da conjuntiva, que é essa parte vermelha de dentro do olho, ou seja, a paciente não tem cicatriz aparente, e a gente consegue então retirar essas bolsas de gordura que em algumas pacientes, tanto homens quanto mulheres, fica aquela bolsa protruída, fica abaulada, né? Às vezes acorda, tem aquele olho, parece que o olho está cansado, né? O paciente fala, doutor, eu estou bem, dormi bem, mas todo mundo acha que eu estou com um olhar cansado, tanto a pálpebra de cima quanto a de baixo também. Então isso é uma certa deficiência dessa membrana que segura essa bolsa de gordura e acaba aparentando mais isso. Então a gente consegue tratar com essa cicatriz, com essa cirurgia, né, sem cicatriz aparente. E em casos de pacientes que já têm um pouco mais de idade, em que já tem o excesso de pele, a gente vai fazer uma cirurgia em que a gente faz uma cicatriz justo aos cílios aqui e a gente consegue então tirar esse excesso de pele, também tratar essas bolsas de gordura, e a gente chama de blefaroplastia inferior também. E aí isso vai dar um refresco aí para essa região dos olhos e um rejuvenescimento aí de 5 anos, sem sombra de dúvida, para essa região específica da face.
Exatamente. Agora a gente vai falar um pouquinho de quem tem queixa aqui, ó, terço médio. Em geral, o paciente que tem queixa de terço médio caído, ele se queixa de duas coisas, né? Primeiro aparece aqui o sulco no bordo palpebral, né? Esse sulco começa a ficar bem evidente e acontece uma dissociação entre a pele da região da pálpebra e a da região do malar, né? E uma outra coisa é o bigode chinês, começa a ficar um bigode chinês muito proeminente, esse peso cai. Existem duas cirurgias que podem resolver esta situação do terço médio. Uma cirurgia muito interessante é através da própria pálpebra inferior, que o Eduardo acabou de explicar para vocês, você seguir descolando esse terço médio, fazer um retalho, uma fixação óssea e tracionar essa região para cima, né, um lift de terço médio clássico, e só vai ficar com a cicatriz exatamente igual à da pálpebra inferior. Qual é a limitação dessa técnica? Esse terço médio não pode ser muito pesado, porque a borda do olho inferior não aguenta tanto peso, então a gente não consegue ancorar este peso totalmente na borda e existe o risco do paciente fazer o que a gente chama de leve ectrópio. Então, se existe um terço médio muito pesado, a gente vai precisar fazer uma técnica aqui, ó, nessa região da costeleta. Através dessa incisão, faz-se o descolamento do terço médio, aplicatura da região interna da musculatura. A tração não é na pele, gente. Isso é muito importante ficar claro. E também não é fio, porque fio não tem durabilidade. É um procedimento cirúrgico, onde a gente vai atuar na musculatura, ancorar a musculatura, e a pele retirada vai ser a pele que se sobressair do resultado da ancoragem da musculatura interna. A gente não vai tracionar a pele, porque de fato, se a gente fizesse a tração apenas na pele, vocês não teriam a durabilidade esperada de um procedimento cirúrgico. Então, ou a gente vai fazer a incisão nessa região para tratar terço médio, ou a gente pode evoluir da pálpebra. Vai depender do peso do terço médio, da questão específica da paciente, e a gente vai definir a melhor técnica. Agora evoluindo, né? Paciente então que já tem essa queixa, como a Bruna falou, nessa região então do sulco, indo mais baixo, até às vezes começando um pouquinho do jaws, né? Como se fosse esse leve degrau que fica nessa região da mandíbula, já começando a perder a definição da mandíbula, isso com a questão do envelhecimento, normalmente é a partir dos 45, 50 anos, vai depender, claro, de cada caso. Nesses casos a gente vai estender, então a Bruna falou dessa cicatriz, né, que vai aqui no pé do cabelo, e a gente avança então para a região próxima ao lobo da orelha. A gente vai chamar de short scar, ou mini lifting. Né? Então você tem que entender que a gente está falando de vetores, né? Então quando o problema está mais aqui, a gente consegue muitas vezes fazer só esse vetor aqui no pé do cabelo. Quando tem esse vetor e esse vetor aqui mais embaixo, a gente também vai precisar estender essa questão para um pouquinho mais de cicatriz. Então, a depender do grau de flacidez, a gente vai determinar a cirurgia, sempre buscando a cicatriz menor possível, sem perder resultado. Nesse caso, então, a gente faz um short scar, isso já está amplamente descrito, nos Estados Unidos também, muito tempo já bem documentado. A gente faz da mesma forma como o anterior, não faz essa tração na pele, se faz então pelos tecidos internos, que a gente chama de SMAS, né? Então se faz uma aplicatura desse SMAS, trazendo esse tecido para a posição habitual, tirando aquele componente de peso, de flacidez, e retira-se o excesso de pele, obviamente também acomodando sempre com uma cicatriz que com o tempo vai ficar camuflada, né? Desde que bem posicionada, que é isso que a gente já faz aí há mais de 10 anos. Então, com o short scar a gente consegue tratar então já quando esse vetor já começa a descer mais. Uma coisa que eu acho importante, quando o Eduardo falou do short scar, todo paciente tem muito medo de, quando vai mexer nessa região, de ficar com aquele aspecto antinatural, muito esticado, né? Primeiro, que as técnicas anteriores de cirurgia plástica se fundamentavam muito na tração da pele. Hoje em dia, a tração da pele não é realizada, a cirurgia toda interna, a pele é só uma cobertura. Uma acomodação que a gente vai tirar ali o que tiver em excesso. E quando a gente está tracionando as estruturas internas, a gente sempre vai respeitar a movimentação do ângulo da boca e do ângulo do nariz. Então eu falo sempre para o paciente assim na consulta, ó, quando a gente começar a tracionar e a gente vê que está abrindo a boca e abrindo o ângulo do nariz, a gente vai voltar. Né? Por quê? Porque não pode acontecer, senão você fica com aquele resultado, que é o que todo mundo tem medo. A gente precisa reposicionar as estruturas, não sobretratar as estruturas. E aí é assim que a gente vai conseguir esse parâmetro de naturalidade.
Eu sempre falo para o paciente, existe uma flacidez dessa região perioral que não é em decorrência da queda das estruturas, é perda de volume. Muitas vezes a gente vai precisar tratar essa região aqui de maneira muito específica, ou com volumização, ou com uma outra cirurgia que a gente vai falar ali mais na frente. E aí o paciente já sai entendendo que o resultado que a gente espera é um resultado bem natural, né? Bom, pescoço. Então, paciente queixou de face e tem flacidez no pescoço também. Como que a gente pode tratar a flacidez da região do pescoço? Tem duas cirurgias, né? Duas cicatrizes. Uma cicatriz que é aqui, ó, cerca de 3, 4 centímetros aqui embaixo do queixo, através da qual a gente vai descolar. E essa cicatriz se propõe a tratar as bandas platismais, quando o paciente tem essa musculatura aberta. E a gente precisa conter essa musculatura do pescoço. Através dessa cicatriz, aí uma cicatriz bem menor de 1 centímetro, a gente também pode associar uma lipoaspiração de papada para tirar o volume de gordura do subcutâneo e aliviar o volume para pescoços mais volumosos, pacientes que têm deformidades maiores, papadas mais evidentes. Em conjunto com isso, a gente pode também associar uma cicatriz aqui, ó, atrás da orelha que vem para o pé do cabelo. Através dessa cicatriz a gente vai descolar a pele, ter acesso à musculatura lateral e tirar também o excesso de pele que sobrevier. Então, essas abordagens que a gente tem para tratar a região do pescoço. Isso, normalmente são pacientes já com um pouco mais de idade, a gente estão vendo que a gente está avançando o tamanho da cicatriz, normalmente são graus mais aumentados de flacidez. E aí, nesse caso, já são pacientes que já não têm a perda do contorno, né, da mandíbula, que é a linha da juventude, de certa maneira. E aí, então, se vai se fazer todos esses vetores anteriores que a gente falou e também o vetor do pescoço, que vai definir e trazer de volta esse contorno do pescoço, que é um contorno de jovialidade, que dá uma diferença incrível de resultado, sempre mantendo uma naturalidade, né, que a gente fala assim que a paciente não vai mudar de CPF, né, que a gente vê algumas coisas aí que às vezes muda de CPF, né? Exatamente. Mas isso tudo baseado em técnicas naturais, como a gente está falando aqui, sempre na naturalidade do paciente, né? A gente já falou dessas questões todas, né, da região da face, agora um pouquinho concentrando na boca. Natural com envelhecimento, às vezes também um componente genético, as pessoas mais jovens também podem ter, que o envelhecimento vai se perdendo um pouco dessa questão óssea, dessa sustentação do lábio. E a paciente vai vendo aos poucos o lábio dando uma desabada em direção, né? Antes ele aparecia mais o lábio superior e com o tempo o lábio superior, por esse desgaste ósseo, essa perda de volume, vai caindo e vai se apagando, vai indo como se fosse em direção à boca, né? E isso então vai aumentando esse espaço que fica entre a columela, que é o nariz aqui, nessa abelha do nariz, e o início do lábio. Então, nesses casos, quando a gente está falando de rejuvenescimento, a gente nunca vai pensar em um ponto único, como a Bruna falou, né? Então, você vai chegar aqui no consultório, você vai ser avaliada individualmente e a partir daí, desses componentes que a gente vai identificando na consulta, a gente vai dar o tratamento. Então, muitos pacientes que vêm aqui, às vezes, fazer um short scar ou fazer um tratamento de flacidez cérvico-facial, a gente vai indicar o lip lift, que é justamente através de uma incisão escondida na base do nariz, né, que com o tempo fica bem camuflada, a gente retira um excesso de pele e a partir daí encurta essa distância, voltando a aparecer, né, a questão do lábio, então trazendo uma beleza para essa região da boca. E esse é um problema comum que a gente vê às vezes de mulheres já com idade querendo corrigir isso com preenchimento e acaba ficando aquela coisa esquisita que a gente estava falando, aquela boca de pato, né, que você vê aquela senhora já a 10 metros de distância, porque ela hipervolumizou, tanto por um erro, no caso, às vezes procurar profissionais que não têm experiência na área, ou às vezes o próprio profissional que não identifica essa situação. Então, primeiro a gente corrige essa situação fazendo o lip lift e depois se pode volumizar um pouco sem problema nenhum. Então, saber identificar, né, eu acho que talvez seja o principal, que isso é com a técnica e com a experiência também nas cirurgias faciais, né? O que eu gosto de lembrar sempre em cirurgia facial, gente, a cirurgia reposiciona a estrutura, tira excesso de pele, mas não melhora a qualidade da pele. A pele que saiu e a pele que ficou são iguais, né? A gente precisa, e em geral a gente associa uma tecnologia para melhorar a qualidade de pele, craquelado, aquela porosidade, aquele aspecto sem turgor, sem elasticidade, sem viço, que a pele também vai adquirindo com a idade.
A gente gosta muito de associar a terapia regenerativa com células-tronco. É uma terapia autóloga, a gente vai tirar a célula-tronco da gordura do paciente, vai tirar o PRP do sangue do próprio paciente, vai produzir uma mistura, né, uma gelificação daquele produto e a gente vai aplicar volumizando onde a gente acha que o paciente perdeu um pouco de volume, melhorando a região mais subdérmica ali para melhorar um pouco mais a qualidade, e a gente também gosta de aplicar através de microagulhamento em algumas áreas específicas para melhorar aquele craquelado, aquelas ruguinhas finas, e o aspecto da pele que vai ficar depois da cirurgia também será crescido, também ser melhorado em conjunto com o procedimento cirúrgico. Exato, a gente tem vários vídeos aí falando sobre a medicina regenerativa, hoje é o que tem de mais moderno, muito se tem falado nos congressos, né? A gente já faz aqui na clínica há um bom tempo, indicando para os nossos pacientes que têm, né, essa necessidade, e a gente vê na prática como traz resultados incríveis, né, de uma naturalidade e obviamente não causa nenhum efeito alérgico para o paciente, porque tudo é dele, né? Então a própria gordura que vai trazer uma sustentação para esse rosto que perdeu um pouco de volume com a idade, e também o próprio PRP que traz esse bioestímulo, né, com as células-tronco, e traz um rejuvenescimento celular aí e com tudo do próprio paciente. Então, obviamente, isso é incrível, né? A gente usa muito nas cirurgias da face. Bom, gente, então é isso. Acho que a gente falou tudo, né? Espero que sim. Uhum. Se tiverem alguma dúvida, comentários ou, enfim, qualquer questão, só deixar aqui o comentário no vídeo que a equipe vai entrar em contato. Até a próxima.